Estamos de volta com mais um RTN Revista. E os entrevistados dessa semana é um casal de mestres de Taekwondo. Estão aqui conosco o mestre Marcelo e a mestre Sandra. Por favor, mestre Sandra, se apresente. Eu sou Sandra Soares da Silva, sou praticante de Taekwondo desde 1983 e moro aqui em Porto Velho e pratico Taekwondo desde muito tempo. Eu sou o mestre Marcelo Ferreira da Silva, nascido mesmo aqui em Porto Velho, já pratico Taekwondo desde 1985. A gente, aqui no início da nossa entrevista, nós estávamos conversando aqui e eu estava falando que o casal seria talvez o primeiro que eu não conhecia anteriormente, não conhecia previamente, não conhecia antes da entrevista. No entanto, a gente foi conversando aqui, eu olhei para a aparência do Marcelo e vi que eu conheço a família dele, a gente é praticamente vizinho, nós estamos aqui no Olaria e o Marcelo também é daqui do Olaria. Conheço praticamente todos os irmãos dele, ou seja, deixou de ser vamos lá, uma pessoa que eu estou conhecendo agora. Não conhecia ele, mas conheço a família. Isso aí já nos dá um pouco mais de... quebra um pouco o gelo, a gente conversa um pouco com um pouco mais sem timidez. E o assunto hoje é muito longo e bastante interessante. Nós vamos falar de algo que, como eu estava dizendo no início, é um desafio para mim. Eu não entendo absolutamente nada de Taekwondo, né? Eu não conheço muito pouco de artes marciais. Mas eu vou aprender muito hoje. Vou aprender muito hoje com esse casal maravilhoso que está aqui conosco. Eu não sei, eu começo com qual? Com a Sandra ou com o Marcelo? Com o Marcelo? O Taekwondo mesmo, o significado, né? Hoje muitas pessoas falam Taekwondo, né? Taekwondo, mas é Taekwondo, que é a arte de usar os pés e as mãos. Deixa eu repetir, Taekwondo. Eu falo Taekwondo. Isso, mas não tem problema não, tá? O importante é que saiba o que é a arte, né? Taekwondo, as pessoas meio raramente falam Taekwondo, é mais Taekwondo, né? Mas a pronúncia certa mesmo é Taekwondo. Tá? Tai, pé, Kion, mão, do caminho espiritual. O T, então, eu só falo T. Taekwondo. O tá é T. Isso, aí vem escrito Taekwondo, né? Isso, mas Taekwondo. Isso, Taekwondo. E qual que é a origem? Onde surgiu essa arte marcial? Essa arte marcial surgiu na Coreia do Sul, há mais de 2000 anos. Então, quando o grão-mestre Sang Min-Shu, ele mandou para cá um mestre na qual foi para São Paulo, Sang Min-Shu. Na época ele era o 8º Dan, e implantou a primeira academia lá, que hoje é a Academia Liberdade. Se um dia que for em São Paulo, o senhor visite lá a Academia Liberdade, nós já fomos lá visitar, muito grande, e foi a primeira academia que surgiu no Brasil, a Academia Liberdade. O Taekwondo, falei correto? Taekwondo. O Taekwondo, a origem, ele é originário de alguma arte marcial ou ela surgiu dela mesma? Ela tem algum estudo em relação a isso? Tem assim, as arqueólogos, né, indicam que as artes marciais em si, elas se originaram da necessidade do homem e da mulher, né, se proteger, primeiro dos animais e tal, e depois das outras tribos, né? Então, como vivia-se em tribos, as pessoas começaram a arrumar meio de se defender. Só que isso começou mais ou menos lá pelo Oriente. Então, é por isso que a gente vê o karatê é semelhante, né? O judô é semelhante, né? Tanto o Japão, como Coreia, como China, né? O Kung Fu tem umas semelhanças também, né? Mas todas elas têm suas características específicas, de acordo com aquele povo que vivenciou e trabalhou a sua arte marcial. Assim foi na Coreia também, tá? Eles tiveram a necessidade de se defender entre os povos que queriam um conquistar o outro. Era mais ou menos isso daí. E aí os reis, ou os governantes da época, né, formavam lá os seus soldados e tal, e começava a se praticar essa arte marcial.
É porque Entendeu? na época viviam assim, era em guerra 3 reinos: Silá, Baekje, Koguriô. Então esses 3 reinos só viviam em guerra. Então o menor dos reinos era Silá, e sempre era invadido, o menor sempre era invadido. Aí o que eles passaram? Formaram um grupo de elite chamado Huarandu. E através desse grupo de elite eles foram praticar as artes marciais e começaram a vencer os outros reinos. E a partir daí levantaram a bandeira de Silá, os outros reinos, a qual já perdia por causa da prática deles, do Huarandu. Interessante, é bem interessante. Né? Não é só arte marcial, é história também, né? Tem é muito bom, muito bom. Das outras artes marciais, com qual que o Taekwondo se assemelha mais? Ao Karatê. Ao Karatê? Os golpes, eles são idênticos, só que o Karatê ele é mais plantado, né? O Taekwondo ele é mais em pé, mais solto, né? Tem mais movimento. Isso, já o Karatê não, a postura dele mesmo já diferencia do Taekwondo. Sim. Por isso quando a gente vê um lutador no Taekwondo já se agachando muito, já sabe, opa, é lutador de Karatê. Sim. Então a gente já sabe que veio do Karatê. É diferente a postura na hora da luta. E o Karatê, a origem é japonesa ou chinesa? Deve ser japonesa, tá? Eu não Porque lembro, o Kung Fu é chinês, né? Chinês, isso. O Kung Fu é chinês. Qualquer coisa a gente pesquisa e coloca aqui embaixo, qual que é a origem do Karatê. Mas tem aqui do Karatê. Você já falou, quando chegou ao Brasil, eu ainda vou aprender, até o final do programa eu vou aprender a falar Taekwondo. Não tem importância não, Taekwondo. Taekwondo, vou aprender, até o final do programa eu aprendo a falar Taekwondo. A gente sabe que algumas artes marciais, elas já se tornaram esporte olímpico. E o Taekwondo já é também um esporte olímpico? Isso, já faz parte já do esporte olímpico já. Desde quando? 1988. Desde já tem bastante tempo, então. 1988 foram os primeiros jogos que contaram com a presença do Taekwondo já mitigado, né? Porque o Taekwondo, como ele veio de outras artes, da arte marcial do Taekwondo, ela realmente é muito forte, muito, como as outras artes, ela também tem a sua questão de agressividade, entendeu? Sim. E nisso, ela teve, para poder ela se transformar em esporte olímpico, ela teve que ser mitigada para poder começar a aparecer pontos, aí vieram os equipamentos de pontuação. Então, hoje nós temos equipamentos de tórax para pontuação, de capacete, de pés, né? E já estão desenvolvendo também das luvas, dos braços, entendeu? Não só de proteção, mas de pontuação visando justamente as Olimpíadas, da qual o Taekwondo já faz parte desde 1988. São equipamentos eletrônicos. Sim. Então o lutador tem que bater no ponto. Bater o contato. Isso, no ponto certinho. É igual esgrima, como a esgrima, que a esgrima parecido. É parecido, ali tocou, Por isso que as luvas têm sensor também, onde bate os pés das mãos, aí já marca o ponto, já sai no painel lá a pontuação. Como que é a posição do Brasil em Jogos Olímpicos em relação ao Taekwondo? Bom, nós tivemos ali a Natália Falavinha, que foi uma das que apareceu melhor no Taekwondo mundial. Tá? O Diogo Silva também foi campeão na época dele. Que já esteve presente aqui em Rondônia. Já esteve aqui em Rondônia, né? Veio aqui conosco. Eu não sei te precisar as datas exatamente, sim. Mas essas duas pessoas foram os ícones do Taekwondo. Tá? Hoje já tem uma geração mais nova aí, que está bem pontuada no ranking mundial e que está participando direto, né, de competições no Kyoto-gi, tá? Nas lutas, tá bom? No Poncé, que é outro braço do Taekwondo, aí nós já temos outros atletas, como o Renato Ribeiro, né? Vice-campeão mundial. Isso, o Fabiano Morciani, que hoje é o diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Taekwondo, e outros nomes, porque agora não me vem na memória, mas nós temos vários nomes. Na nossa categoria de sub-60, nós temos aí a Irene Iabiko, né, que é uma atleta do Rio de Janeiro, que hoje ela está na 65, tá? E outros nomes que a gente vai na hora assim, a gente não lembra muito, mas são vários nomes que já tiveram boas conquistas para o Brasil,
E Rondônia? Como que é o posicionamento de Rondônia no esporte? Eita! Bom, hoje nós tivemos aí cadetes, né, na luta, alguns alunos cadetes, né? O que é um cadete o cadete, no taekwondo? Porque são formados por categorias, né? Cada categoria, desde a base de mirim, vem a mirim, idade. e infantil, né? Que de mirim, que vai de 7 a 8 anos, aí já passa para o infantil, que é de 9 a 11 anos. Aí vem o cadete, que é de 12 a 14, aí já vem o juvenil, que é de 15 a 17, aí já vem o adulto, que é de 18 a 30, aí já vai chegando aos máximos, que é de 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, que é a nossa categoria. E vem a categoria de 61 a 65 e de 65 tá. Entendi. São categorias de idade. Agora, para a luta, você acrescenta essa idade, também tem o peso e a altura. Né? E a altura. Alguns alunos, principalmente ali, os cadetes e os juvenis, né, eles têm uma flutuação muito grande de altura. Então, para essas categorias também se conta a altura. Tá? Sim. Isso na luta. Na luta. No Poncê, não. Essas categorias são direto, né? E elas têm duplas, tem trio, tem o freestyle, que são Poncês livres, né? Com músicas. Com música, feito com música. E movimentos ginásticos, movimentos de salto, quebramento. É bem bonito de ver, bem tranquilo mesmo. Rondônia, aqui hoje, nós já tivemos, para responder a sua pergunta, o posicionamento das competições do Olímpico, né, em Rondônia. Nós tivemos ali alguns campeões na cadetes, né, que é de 12 a 14 anos, só para me confirmar aqui que eu... Né? Que é da Academia Mestre E André. nós tivemos do 14 até 16, né, que são os júnior. Nós tivemos aí. Tivemos também, no passado já, um campeão em outras épocas, adulto, né? Campeão nacional? Nacional, em luta, adulto. Sim. Né? Que é um outro professor, amigo nosso, Marcelo Tenório. Né? Nós temos também a Renata, que foi uma atleta que no passado também foi campeã brasileira, pertenceu à seleção brasileira também em determinado momento, né? Mas assim, acabou aquele momento para ela e daí não continuou, né? Acho que como todos os atletas olímpicos, né? Sim. Mas o movimento olímpico não acabou. E aí nós temos agora, em 2025, né? Eu consegui, desde 2023 que eu venho tentando, né? Depois da pandemia eu comecei a entrar nesse movimento olímpico com mais força. Sim, né? sim. Porque até então nós participávamos somente dos estaduais, somente dos campeonatos daqui, né? Daí de 2022 para cá eu venho participando de regional e dos nacionais, né? E agora eu vou participar, se Deus quiser, eu vou conseguir participar do meu primeiro internacional já na seleção brasileira. Ah, tá. Que bom. Esse campeonato internacional vai ser em que país? Vai ser aqui no Brasil, por enquanto. Ah, tá. Aqui no Brasil, vai porém ser aqui com no participantes de outros países. Isso, tá? E aí vai ser no Rio de Janeiro, vai ser agora em maio, tá? De 27 a 31 de maio, 27 a 31 de maio, vai ser, a 30 de maio, perdão, vai ser esse campeonato que nós vamos participar lá, tá? No Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui, inclusive eu não sabia, é por isso que eu falo, aqui eu tenho o privilégio de entrevistar algumas pessoas que acaba me trazendo para mim mais conhecimento. Eu não sabia, por exemplo, que o Taekwondo tinha submodalidades. Quais são as submodalidades do Taekwondo? Muito bem, Kyorugi, né? O nome é meio esquisito, mas chama-se Kyorugi. Na nossa língua são as lutas. As lutas. Tá? Elas acontecem com golpes de chute, de soco, né? Em alvos marcados, né? Por colete, proteção, né? Colete e protetor de cabeça. Então, tanto as mãos quanto os pés trabalham nessas áreas para poder angariar os pontos, né? Sim. Cada tipo de chute tem a sua pontuação. Por exemplo, um chute frontal semicircular vale 2 pontos. Um chute na cabeça, ele pode valer
de 3 pontos a 5 pontos, dependendo de como ele foi executado. Se ele foi executado de frente, aí o grau de dificuldade é menor, a pontuação que ele vai angariar é menor. Agora, se ele foi executado giratório, com 2 giros, o grau de dificuldade desse chute é maior, porque nenhum adversário fica ali esperando você fazer nenhum chute giratório em você, não é isso? Para conseguir encaixar é bem mais difícil. Aí para você conseguir, exatamente. Então você tem uma pontuação bem maior, né? E aí também tem os pontos que não vale, né? Porque daí você imagina numa arte marcial, você está lá no meio, você acabar com uma luta, por exemplo, com chute em órgãos genitais, né? Não pode. Então tem os seus limites, isso também faz parte do cenário olímpico, tá? Tem tudo isso. Isso é o Keirugi, a luta. Certo, tá? certo. Nós temos também o Punse, que é semelhante, eu acho que as pessoas conhecem mais o kata no karatê, né? São aqueles movimentos feitos com o adversário imaginário dentro de um diagrama específico, tá? E aí os praticantes dessa submodalidade tentam aprimorar situações como força, equilíbrio, velocidade, controle emocional, porque você precisa ter isso, né? E nisso e aprimorar os golpes também. E são posições de pé, posições de joelho, posições de quadril, ombros, a cabeça para simular o seu adversário imaginário, porque você imagina, você chuta aqui na frente e olha para lá, não tem sentido, não é isso? Então, se isso acontece, se isso aí começa a acontecer, você vai perdendo pontos, tá? Essa é o que a gente vê nessa situação, é o aprimoramento da técnica, tá? Do atleta. E esse é o nascedouro, é o princípio do taekwondo. A partir do Punse, você consegue trabalhar luta e você consegue trabalhar o próximo também, a próxima submodalidade, que é o freestyle, tá? Então, Punse está aqui. E o freestyle é um Punse, né? É uma luta contra adversário imaginário, só que aí você acrescenta o fator ritmo, música, né? E os movimentos ginásticos, tá? Hoje também tem mais um acrescido, que é quebramento. Então, o quebramento é feito dentro do freestyle, onde os atletas têm um tempo, que é 1 minuto. Para fazer um freestyle é 1 minuto, né? Mas é bonito demais de ver, você precisa ver. E eles ali têm que estabelecer alvos hoje são estruturas plásticas, né? Que são quebradas no ar, às vezes a 2 metros de altura e tal, sabe? Eu já vi. Bonito de ver, bem são interessante. saltos muito plásticos. Esses quebramentos chamam-se Kyopá. Quando eu vi Kyopá, é quebramento. É muito bonito mesmo. É uma coisa assim que é quase inacreditável. Para quem não pratica, quando eu vejo uma situação dessa, Marcelo, eu fico pensando assim, não é possível que uma pessoa consiga fazer um negócio desse. A gente já vê certas coisas assim, que a única coisa que a gente pode pensar é isso. É verdade. Assim, agora isso aí, esse braço do freestyle, né, tem, claro, as suas questões também de idade, tá? O freestyle também tem as categorias onde ele vai ser praticado. Obviamente que um menino de 30 anos, digamos assim, ele consegue fazer uma movimentação maior, ele consegue ter impulsão, ele consegue ter maior equilíbrio do que um atleta de 60 anos, que é o nosso caso. Sim, né? Então, para nós, para as categorias, elas vão sendo exigidas conforme as capacidades físicas daquele grupo etário. Certo. Entendeu? Certo. Então é isso que acontece nas submodalidades, tá? Para a gente encerrar esse tema aqui de submodalidade, qual dessas categorias, digamos que a pessoa queira praticar taekwondo somente para defesa pessoal, qual seria a mais adequada? Punse. Punse, mas existe também a defesa pessoal própria mesmo, que é o Honshinsu. Então ele é pedido mais assim nos exames de faixa para faixa preta.
mas só de você praticar o Poncê, você já vai estar praticando a defesa pessoal. Entendi. Usa muito os pés e as mãos, chama-se maqui. Tudo que você vai fazer é uma defesa, um contra-ataque. Então, é uma defesa pessoal na qual nós somos a categoria de Poncê, eu e ela. Certo. Nós estamos só em Poncê. É que o taekwondo, às vezes as pessoas veem aquilo que é plástico, né? Que vê assim, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Na TV, uma apresentação e outra, e pensam que o taekwondo é só aquilo, e não é. Nós fazemos prática de Hon-Chi-Su, Il-Boderion, Sam-Boderion, Teguk, Juaderion, são técnicas de defesa que o ser humano consegue se defender, defender sua família. Normal, é uma arte marcial completa, só que dentro dela se extrai a parte olímpica, né? Que vem o Kyoryugi, o Poncê e o freestyle. Muito bom, muito bom. O nosso primeiro bloco já está se encerrando, mas eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecer a Coimbra Distribuidora, a MS Distribuidora, quero agradecer também agora a Rodoquímica que está conosco, também o Paraíso dos Animais, o meu amigo Dr. Luiz Maia, e quero dizer também que se você tem um negócio, tem um pequeno negócio, médio ou grande, não importa o porte, nós temos um pacote, nós temos aqui um pacote de anúncio do tamanho que caiba no seu bolso. Caso você queira anunciar, liga para nós, liga aqui para RTN TV, é o 69 DDD 993 17 88 40. Você ligando, você vai falar comigo. Eu vou atender e vou apresentar para você uma proposta bacana, uma proposta muito interessante que vai agregar, que vai levar mais clientes ao seu negócio. Então nós vamos agora para um breve intervalo. Já tem muito mais assunto muito interessante. Não posso dizer que são mais interessantes do que esse, porque todos são muito interessantes. Não saia daí, já a gente volta. Estamos de volta com mais um RTN Revista. O papo tá muito bom, tá gostoso, tá interessante. É um papo que a gente acaba adquirindo mais confiança. Eu estava falando aqui no que a gente, como entrevistador, eu acabo sendo um privilegiado. Né? Eu não saio de casa para cá, estou indo trabalhar como se fosse um peso. Estou indo ali adquirir conhecimentos. Tem sido assim. Essa entrevista está muito gostosa, está muito boa, estamos aprendendo muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa. E creio que você também, telespectador também está aprendendo muita coisa aqui com esse casal maravilhoso aqui, o Marcelo e a Sandra. A gente, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre qual seria a submodalidade mais apropriada para a defesa pessoal. E a gente tratou a respeito disso. Temos muitos outros assuntos aqui para falar ainda, tá? Mas vamos falar agora de uma coisa mais específica, mais regional, uma coisa mais daqui da cidade, que é sobre o trabalho deles aqui em Porto Velho, sobre o trabalho desse casal, que eu creio que deve no dia a dia enfrentar muitas dificuldades, muitos desafios. E queria que vocês contassem um pouco da história da academia Dragon de Taekwondo. Fala um pouco da história da academia. Olha, a academia, nós já aplicamos ensinamentos no Botafogo, né? Na época do Camacho. Treinamos junto com o mestre Mário também na academia Kim. E como foi o meu começo, na academia Banque Taekwondo Center Club, que era lá na Galeria Lacerda, que hoje é Atenas. Era Edilson Bonfim e Haroldo Kobayashi, na época eles que ministravam aula. E na época eu entregava salgado lá no Lacerda, que tinha aquela lanchonete. Sim. E acabei conhecendo a academia. Foi quando o Haroldo Kobayashi me convidou para treinar e acabou me dando uma bolsa, me treinar gratuitamente lá na academia. E foi dia 5 de julho de 1985. Acabei começando meus treinos naquela academia. Né? Você estava com quantos anos na época? Acho que com 17 anos, uma coisa assim. 17 menor anos. De idade ainda. Mas eu já treinava defesa pessoal, mas não era o taekwondo. Treinava capoeira também,
Mas eu via a disciplina, né, no taekwondo, muito disciplinado mesmo. Eu via na academia aquele professor falar, atenção, todo mundo ali. Eu digo, opa, e meu pai era militar, né, na qual o senhor conheceu, o Cabo Mário. E eu digo, opa, é aqui que eu tentar treinar. E acabei gostando do taekwondo. Mas na época eu só lutava. Hoje não, eu participo mais de Poncê. Poncê, que a gente vai tendo mais idade, então vamos... O Poncê é muito bom para a defesa pessoal, né? E foi aí que eu acabei gostando. Mas você teve alguma dificuldade, assim, porque eu sei, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, sobre a sua família. Vocês eram 14. Isso, nós éramos 14, né? E esses que, quando eu nasci, já não tinha conhecido os outros 3 que tinham falecido, mas acabei perdendo 3 da família no Covid. O meu irmão mais velho, né? O meu irmão caçula, o Marciclei, e o meu irmão mais velho, o Mário, e a minha mãe. Tudo dessa pandemia, né? Foi uma época muito difícil dentro de casa. Perder, principalmente a mamãe, que era o centro ali dentro de casa, né? E acabei perdendo esses 3. Foi pesado para nós, né? Eu cheguei a conhecer o Marciclay, né? Marciclay era o mais novo. Eu estou falando assim, o nome, porque ele tinha um apelido, né? A gente conhecia ele mais Queca. pelo apelido, Queca. Cheguei a conhecer o Queca e eu sinto muito pela perda, né? Foi realmente uma situação difícil, mas assim, o que eu estava falando é porque o seu pai, quando você nasceu, você chegou a conviver com mais 11 irmãos. 11 irmãos. Então não deve ter sido muito fácil na questão financeira e tal. Você teve alguma dificuldade nesse sentido? Muito. Por causa do treino, né? Isso, por causa também do treino, mas graças a Deus que sempre a minha família, meu pai, meus irmãos sempre me incentivaram também no taekwondo. Tanto que nós temos assim, um grupo só da família, né? E ali quando a gente conquista, assim, tem os nossos títulos aí fora, aqui mesmo do estado de Rondônia, a gente publica ali no grupo. E é bom demais, então só vem aqueles incentivos dele, né? Muito o que eles podem nos ajudar, eles nos ajudam. Uma coisa que eu quero falar da sua família, que a gente sempre comentava, né? Porque a gente, como eu falei aqui, eu já conheço eles há bastante tempo, praticamente desde quando eu cheguei em Rondônia. Eu cheguei aqui em Rondônia em outubro, aqui em Porto Velho eu cheguei em novembro de 1985, e logo depois eu mudei, a gente passou a ser vizinho. Então eu conheço a sua família há muito tempo. E sempre nas pessoas, nos amigos que a gente tem em comum, que conhecia a sua família, que frequentava a sua casa, o que o pessoal, todo mundo falava, era unanimidade. Era a questão da união que vocês tinham. O pessoal falava assim que era uma coisa que não era muito... É uma coisa incrível, é um negócio... Ali um ajuda o outro. Ali é o seguinte, podia brigar entre vocês, mas um de fora não. É isso, que às vezes às vezes é normal de uma família haver uma discussão, tudo, mas quando a coisa pega, um já procura ajudar o outro, isso. Essa o que a impressão que a gente tinha de fora, que todo mundo comentava, era essa a respeito da sua família. E talvez isso tenha sido talvez tenha sido bastante o que te ajudou para superar toda as dificuldades que você teve, né? Como você acabou de falar, tá ali o grupo, falou, tô em dificuldade, não, vai para cima, é isso mesmo, o incentivo. Isso. Foi essencial o apoio da minha família, né? Porque senão nós íamos desanimar, parar, né? Que há muitos anos treinando, né? Que é o caso dela aqui, que começou em 83, né? Mais tempo ainda do que eu. Mas isso aí nós acabamos se unindo. Foi o esporte que nos uniu mais ainda. Uhum. E hoje nós praticamos mais assim dupla, que é o par no taekwondo, tem a categoria Sim. par, né? E fomos continuando e conquistando títulos aí para o estado de Rondônia. Que maravilhoso, que maravilha. E a sua história, Sandra? Nossa, eu já fui assim. Eu vim da Bahia para cá, né? E chegamos aqui no começo de 83, assim, lá pelo meio de 83, a gente estava ali meio sedentário e tal. Eu resolvi praticar arte marcial. Meus pais, meu pai, né? Não concordava muito, não. Entendi. Porque a história, você sabe que de um tempo para trás, né? Uhum. As mulheres não tinham certas liberdades, não é verdade? Exatamente. E tinha sempre assim, a mulher era para fazer os treinos de balé, jazz, música, essas coisas, né? Eu fiz tudo isso. Eu sei costurar, eu sei bordar, mas eu gostei do taekwondo e resolvi treinar taekwondo, né? E eu comecei a treinar em 1983 também, na Galeria Lacerda, lá com o Vocês se conheceram lá?
Não, já foi depois. É uma história. Já foi depois. Depois a gente fala sobre isso, depois a gente fala. Isso, então deixa eu seguir. Foi com o Edilson Bonfim, nessa época eu trabalhava no Bradesco. Hoje é promotor de justiça. Hoje ele é promotor de justiça em São Paulo, né? E o Edilson Bonfim começou a iniciar todo o ensinamento para a gente. E começou a dar força, né, para a gente poder a gente treinar e tudo mais. Eu fui uma das primeiras mulheres que começou a treinar taekwondo em Rondônia. Também fui uma das primeiras campeãs, Primeira mestra. Né? Sou a primeira. Desculpa, foi a primeira para faixa preta, sou a primeira mestre de Rondônia. E a história sempre foi de luta, de vencer, né? Teve um tempo que eu tive crianças, né? Eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 netos, né? Não deixei a minha vida normal por causa de nada. Sempre treinei taekwondo, sempre exerci a minha vida familiar, né? Somos casados, nós nos encontramos já na Academia Shin, e aí eu treinei com o mestre Jair Queiroz, treinei também com o Teramoto, Anderson Teramoto, né? E foi lá que eu conheci também o mestre Martins, que hoje também é nosso companheiro de treino, tá bom? Na Academia Shin conheci o mestre Robson, que também hoje é o presidente aliás, é o secretário da Federação de Taekwondo de Rondônia, né? E nós nos conhecemos em uma época que ele treinava luta e eu também, nós treinávamos, só que nós estávamos em academias separadas, né? Foi um pouquinho antes de eu entrar na Polícia Militar. Ele já era policial militar e nós nos encontramos nessa época. Não fez muito sentido porque eu via ele como uma pessoa distante e ele também me via como uma pessoa distante. De certa forma, nenhum gostava muito do outro, não. Só que depois, quando a gente começou a conversar e tal, né, as coisas foram dando certo, foram se encaixando e nós formamos a nossa família, né, e também construímos o nosso patrimônio, né, e também criamos a Academia Dragon de Taekwondo Foi dia 16 de maio de 1986. 86. Eu sou ruim de data, 96. Você não imagina. 96. Vai fazer 30 anos ano Vai que fazer, vem. 96, exatamente. tá? 1996. 96. Isso mesmo. Bastante tempo. Muito tempo. E a academia já funcionou, porque hoje ela funciona num prédio próprio, né? Lá na Zona Sul, na Avenida Pau Ferro, tá? Mas essa academia já funcionou Em vários bairros. Em vários bairros. Na Nova Porto Velho, no Tucumanzal, Embratel, Olaria e tem mais Ipanema. Jardim Ipanema, né? Nós já funcionamos nesses 3 lugares. Depois nós fomos destacados profissionalmente para trabalhar em Pimenta Bueno. Quando eu fui implantar o bombeiro lá em Pimenta Bueno, aí nós fomos para lá. Ele foi implantar o corpo de bombeiros lá em Pimenta Bueno e nós fomos trabalhar lá. Acabamos trabalhando taekwondo lá também, através do projeto social do Juizado da Infância e da Juventude, chamado Redefinindo Destinos. Então nós começamos a trabalhar, fomos iniciados nesse projeto social, né, com esse projeto social de lá. Eram crianças em risco social, em risco familiar, e que nós atendíamos, e através do taekwondo essas crianças começaram a se desenvolver, né? Depois nós ficamos 11 anos lá, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, mais ou menos 11 anos, e depois retornamos para Porto Velho. Quando nós retornamos, aí tinha lá o nosso terreno, tudo, resolvemos construir a Academia Dragon, onde ela hoje funciona, tá? E atendemos lá crianças típicas e atípicas, né? O que é crianças típicas e atípicas, né? Então vamos começar pelas atípicas, né? Que são as crianças que têm TEA, TDAH, né? Dificuldades motoras, crianças que têm às vezes dislalia, TH, que é transtorno de hiperatividade, né? Até autismo, pessoal autista, né? TDAH é o pessoal que tem dificuldade de aprendizagem. E a gente trabalha com essas crianças, tanto
com o público da academia, como com projeto social, e continuamos, gostamos dessa área. E depois que nós aposentamos, então, da nossa vida funcional, né, junto ao governo do Estado, nós fizemos a aposentadoria, né, dessa parte da vida, passamos a essa outra parte, que é trabalhar também com os projetos sociais. É uma história muito bonita, e eu entendo que também com muita dificuldade. E a questão de apoio, vocês têm algum... Eu sei que quando vocês vão participar de algum campeonato, de algum torneio, deve ter custos, os custos devem ser elevados. E tem algum apoio? Tem algum apoio da iniciativa privada, da questão até governamental? Tem algum apoio? Rapaz, tem sim. Eu estava até querendo falar isso com você, porque eu estava aqui cavando uma oportunidade, né, de eu falar do meu patrocinador. Eu preciso Olha o jabá, dele. olha o jabá. Não, eu preciso falar dele. Vou até abrir aqui, porque o cartaz já fala sozinho, gente. Você trouxe até um banner, deixa eu ver de quem é. Olha o banner aí. Não, Coimbra. Coimbra. Pô, olha, eu vou falar um negócio. Se você tivesse aberto aí um banner de um concorrente da Coimbra, ia ser complicado pra mim, viu? Porque o Márcio é nosso parceiro, o Márcio tá sempre com a gente. Vai aqui um abraço ao Márcio da Coimbra, vai um abraço também ao Marcinho, vai um abraço ao Bruno, e vai um abraço a toda a equipe do Márcio, o Joseval, o André, o Felipe, todo mundo aí. Vai um abração aí para a equipe da Coimbra. Eu sempre gosto muito do Márcio, tá? Nossa. E você, com esse patrocínio aí, eu acho que deve dar um suporte bacana para você disputar seus torneios. Isso, desde o ano passado que o Márcio Coimbra, né, ele tem nos ajudado, tem nos auxiliado, né? E tanto ele como o Marcinho, eles têm auxiliado a gente muito mesmo. Conhecemos eles através do Johnny, né, que é um conhecido mútuo nosso aqui. Conheço o Johnny também. Pois é, e nesse conhecimento, ele tomou parte do nosso trabalho. Ele foi lá, visitou a academia, verificou todo o programa social que a gente participa, as crianças tiveram lá com as crianças, fizeram fotos com a gente, viram o trabalho de perto e se sensibilizaram com isso, né? Por quê? Porque somos atletas. Nós representamos o estado de Rondônia, né? Hoje, na condição de participante da seleção brasileira, eu represento o país, né? Nas competições que eu vou participar esse ano, né? E o Márcio Coimbra se sensibilizou, porque nós temos inúmeras dificuldades para conseguir patrocínio, né? Pra você ter uma ideia, os programas governamentais, eles liberam bolsas, por exemplo, para pessoas até, no máximo, me parece, não salvo engano, né, 24 anos. Então, quer dizer, depois de 24 anos, aí o atleta não existe mais? Seria um questionamento muito válido a se fazer, né? Por quê? Porque nessa parte governamental tem isso. Apesar de que nós também tivemos apoio, ano passado, do deputado Alan Queiroz, né? E o deputado Alan Queiroz nos mostrou um lado do governo do estado de Rondônia, através do programa Pro Atleta, né? Ele conseguiu emenda parlamentar para que nós pudéssemos ir, em 3 pessoas, participar da Copa do Brasil 2024. Né? Uhum. E nisso ele abriu-nos as portas para que a gente entrasse, né, junto à Sejucel, que é do governo do estado, né, uhum, e conseguisse então essas passagens aéreas para a gente ir lá disputar, né? A partir de então esse leque começou a ser aberto, né? E aí a gente começa a entender que o ser atleta não tem idade, né? Não tem limite, você pode participar disso tudo. E o Coimbra, antes de tudo, entendeu isso aqui, gente. Esse pessoal aqui da distribuidora Coimbra, realmente, ele está com você e sempre está aqui conosco, dentro do nosso coração, nas nossas práticas, na nossa vida, né? E trabalhando conosco
junto com as 20 famílias que nós atendemos lá na Academia Dragon. Fica aqui o nosso abraço ao Márcio mais uma vez. E eu agradeço, tá, a você, Márcio, pelo apoio que você dá ao esporte e pelo apoio que você dá aqui a nós aqui também da RTN TV. E fica também um recado para você que é deputado, você que é vereador, deputado federal, deputado estadual. Se você quiser apoiar, procura a Sandra, procura o Marcelo e de repente você consegue ajudá-lo, assim como o deputado Alan Queiroz ajudou no ano passado, talvez você possa ajudar esse ano. Ou até mesmo o próprio Alan Queiroz. Quem sabe, Alan, você não repete aí a ajuda do ano passado e patrocina novamente aqui, consegue uma emenda parlamentar para Academia Dragon de Taekwondo. Então fica aqui o nosso apelo, tá? Sandra, nós vamos mais uma vez para outro intervalo, Marcelo. E quero aqui novamente agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores. E já a gente volta. Estamos de volta com o último bloco desse nosso RTN Revista. A gente estava conversando aqui, a gente estava falando do apoio que as empresas dão a esse projeto, a esse trabalho aqui da Sandra e do Marcelo. E você tem algo a falar para concluir o que a gente estava falando no bloco anterior? Isso, exatamente. Eu tinha conversado com você, porque assim, na emoção a gente acabou esquecendo, né? E não é menos importante, e graças a Deus que nós temos o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, né, que tem dado apoio aí ao Tenente BM Marcelo. O coronel do bombeiro é quem libera o Marcelo para as competições, tá bom? E temos também o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que é através da Associação de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que nós hoje estamos associados à Federação de Taekwondo de Rondônia, que legalmente é que nos habilita a estar atletas olímpicos, tá? Então nós temos que agradecer muito a esses duas corporações que sempre têm nos apoiado aí, né, nessa nossa estrada olímpica. Tá? Eu não sei se vocês sabem, nós já entrevistamos aqui tanto o Coronel Nivaldo quanto também o Coronel Braguin, os dois comandantes da PM, da PM e do BM. Né? Então, são pessoas assim muito prestativas, pessoas que são assim dedicadas ao trabalho. E eu quero agradecer aqui, vocês não me deram essa procuração, mas eu quero agradecer aqui a PM e ao BM, em nome da academia, quero agradecer também, e também em nome aqui do programa, do RTN Revista, que são pessoas como vocês, Coronel Braguin e Coronel Nivaldo, são pessoas como vocês que engrandeceram e continuam engrandecendo o nosso programa, e mais ainda, vocês engrandecem o nosso estado de Rondônia. Tá? Eu me sinto honrado de ter entrevistado os dois. Inclusive, o Coronel Nivaldo foi o nosso primeiro entrevistado. Quando o nosso programa não tinha nenhum tipo de repercussão, não era conhecido, eu convidei e ele aceitou. E, coincidentemente, o segundo entrevistado foi exatamente o Márcio Coimbra, o Márcio Filho. Então, os dois, quem apoia vocês, já estiveram aqui conosco, foi o primeiro e o segundo entrevistado. Mas vamos continuar aqui na nossa pauta, né? Vocês trabalham também com alguns projetos sociais. Isso. Desde 2018, aqui em Porto Velho, nós trabalhamos com o Programa Municipal de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro, né? Esse programa agora, em 2025, ele mudou de nome, né? Agora ele é Construindo Campeões. O que é o Construindo Campeões? Ele também é um programa de iniciação esportiva e desportiva
para trabalhar com jovens, crianças e jovens de 7 a 17 anos, na modalidade de taekwondo, né? E eu trabalho com 20 famílias na Academia Dragon, né? E nós já estivemos lá na nova administração, né, da prefeitura, já estivemos lá na SEMES, né? E conversamos lá com o secretário Cássio, o pessoal, né, o coordenador do programa social, o professor Vanderlei. Estivemos lá com um papo bom, né? Conversamos lá com o pessoal da ASTEC, né, que é a assessoria técnica da SEMES, e eles já começaram a se movimentar para tentar garantir a mesma assistência, né, que se estava dando nesse programa, ou até ampliar muito mais, que foi isso que eles fizeram, que eles disseram para mim que iriam fazer, iam ampliar muito mais todo esse trabalho que a gente vem trabalhando, vem fazendo, né? O que nós fazemos, que tinha nesse programa? A prefeitura fornecia lanche, né, para as crianças, uniformes, né, água e tudo, e nós entrávamos com o trabalho voluntário. Eu e o Marcelo trabalhamos com o trabalho voluntário para essas crianças, por isso que a relevância é social também, né? E a prefeitura entrava com esses outros quesitos, né? Inclusive, o ano passado, nós tivemos também necessidade de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com as crianças, né? Principalmente a psicologia, né? A parte de psicologia também entrou em cena para trabalhar alguns assuntos como bullying, racismo, e isso tudo a prefeitura nos apoiou sempre, né? Esperamos que nesse ano de 2025 a prefeitura também tenha essa sensibilidade, né, de apoiar esse trabalho, né? São 20 famílias, 20 crianças, que a maioria delas tem muitos autistas, né? Tem muitas pessoas que têm transtornos de hiperatividade, dificuldades de aprender. Então, são crianças que de 7 a 17 anos. Nesse estágio de vida, a criança precisa ter uma atenção bem específica. E o programa, ele tem essa coisa de dar atenção social a quem precisa, né? E nós trabalhamos com isso lá. Eles nos falaram que iriam fazer um chamamento público, né, para quem quisesse participar, né, dessa construção, né, do programa do Construindo Campeões, né? E nós estamos aguardando esse chamamento público, mas aí tem que um documento para a Câmara Municipal, aí a Câmara Municipal vai aprovar ou não, ainda tem Tribunal de Contas, tem várias situações que é dentro do poder público, né, que a gente vai ter que aguardar um pouco mais até se encontrar a solução para o atendimento a essas 20 famílias, tá bom? Nós temos algumas imagens, nós temos o depoimento de duas mães que falaram a respeito do trabalho que vocês desenvolvem na academia. Vamos ver aqui o que elas disseram. Eu sou Maria, avó da Alexia. Nós estamos nesse projeto há 5 anos. Começou com 8 anos, agora ela está com 12. E a gente está pretendendo que esse projeto vá adiante, né? Porque nós não temos condições de pagar um projeto e esse projeto é muito bom para nossas crianças. Eles gostam muito e a gente gostaria que o seu prefeito viesse dar uma força para nós. Aqui que a professora está querendo, né, essa força aqui, porque senão a gente corre o risco de fechar aqui. Meu nome é Ellen, a minha filha está aqui no projeto já faz 2 anos, né? E eu sou uma mãe atípica, minha filha é autista e depois que ela entrou para o projeto, ela melhorou 100%, tanto na coordenação motora, o desenvolvimento dela, a cada dia que passa, está 100%. Oi, meu nome é Marciana, eu sou mãe da Emily Beatriz. Ela entrou no projeto em 2022
e ela está até hoje. Ela melhorou bastante, tanto no projeto no esporte, quanto em casa. Ela melhorou também na escola. Bom, quando ela entrou, ela era faixa branca, agora ela já é verde, já participou de vários campeonatos. O projeto é importante para as crianças, porque desenvolve o crescimento delas, desenvolve elas como pessoa também. Tem vários ensinamentos no Taekwondo, que é importante para a vida das crianças também. Bem, nós estamos aqui, eu sou Sandra, tá? O projeto Construindo Campeões, o atual Construindo Campeões, ele é um derivado do programa Talentos do Futuro, da Prefeitura, né? Nós estamos trabalhando com esses programas, né, desde 2018, né, com a Prefeitura de Porto Velho. Eles mudaram o nome agora, né? Agora é bem mais sugestivo, do Construindo Campeões, né? O projeto tem o objetivo de iniciação esportiva e formação desportiva para as crianças de 7 a 17 anos. Assim, nós trabalhamos com elas, com crianças típicas e atípicas, né? Então, nós temos aqui crianças com TH, TDAH, TEA, e nós trabalhamos com essas crianças, tá? E elas estão se desenvolvendo e construindo na vida delas, né, a possibilidade de serem realmente campeões em tudo que fizerem, né? Nós estamos procurando fazer esse trabalho com elas. Então, a gente vê aí que realmente o seu projeto é um projeto importante, que os pais valorizam. E não pode acabar, né? Como a mãe disse ali, a gente não pode permitir, o poder público não pode permitir que acabe. Que não são duas deram o depoimento delas, mas não são só duas. E poderia não ser só 20. Poderia ser muito mais que 20, é verdade? Vocês têm estrutura para atender mais casos, amplie esse projeto? Nós teríamos que aumentar um pouco o nosso espaço lá, né? Nós temos um piso, né, a estrutura comporta mais um piso em cima, né, lá. Pretendemos um dia fazer essa construção, aumentar o nosso prédio para poder ter um espaço maior, né? E como é uma empresa, né, também eu posso contratar profissionais, né, que também lidem com essas situações. Mas isso são projetos, né, coisas que a gente pensa, que a gente sonha, mas que fica ainda para o futuro, né? Agora, o interessante é que as pessoas pensam que poderia acabar. Esse é o medo das mães, dos pais ali, é que isso acabe, né? Porque eu, como MEI e como pessoa individual, eu não posso arcar com tantas despesas sozinhas, né? Então, por isso que eu preciso aí, né? Eu não, né? Que eu faço a minha parte, né? Mas essas 20 crianças precisam do poder público para que elas tenham oportunidades, né, nesse sentido aqui, tá bom? Desse trabalho. Precisa dar continuidade, né? São 20 vidas, na realidade não são 20, porque eles têm pai, têm mãe, têm irmãos. Isso. Então, esse projeto, quando você atende uma vida, você está atendendo uma família inteira. Exato. Não é somente aquela pessoa, aquelas 20 pessoas. Ali, na realidade, você deve estar alcançando pelo menos 100 pessoas. E o poder público não pode virar as costas para essas 20, para essas 100 pessoas. Não pode virar as costas. Então, que esse projeto continue. Na realidade, eu não quero. Eu vou falar para você nem que o projeto continue, que ele seja ampliado. Que ele seja um projeto que, de repente, vocês consigam até abrir em outros lugares, né, numa outra parte da cidade, né, de repente na Zona Leste, que também é uma região mais carente da cidade, né? Exatamente. Então, fica aqui mais uma vez o nosso apelo. Se de repente algum deputado ou a prefeitura ou o próprio governo do estado, né, através da Sejusel, né? Da SEMES, prefeitura, né, que cuida desse. Mas também a secretaria, não sei se do esporte, se é a secretaria, superintendência, que também do estado, que também enxergue isso, entenda que isso aí, a própria SEAS, fica aqui provavelmente, eu já fiz o convite para a primeira-dama, a secretária de Ação Social, a dona Luana Rocha, já fiz o convite para
para entrevistá-la. Provavelmente entrevistarei ela aqui no mês de abril. E se ela estiver nos vendo, fica aqui o apelo para, de repente, ajudar esse projeto. Tem aqui um programa, esse programa que vocês estão falando, esse projeto social, é o programa Construindo Campeões? Isso, é o novo programa Construindo Campeões para 2025, né, na gestão do atual prefeito, entendeu? Ele mudou o nome, né? Mas as características dele continuam a mesma. E o que o pessoal da Secretaria de Esporte tem me garantido é que a intenção é ampliar, né? Continuar dando o apoio e ampliar esse apoio. E nós estamos aguardando aí as providências, né, para que isso aconteça. Eu espero, né, que isso é realmente muito importante. Quando você está tirando uma criança ali diminuindo a possibilidade dela se enveredar para a criminalidade, né? Você está diminuindo bastante, está tirando da rua talvez, dependendo da condição da criança, né? Porque é muito diferente. Eu creio que eu e Marcelo, a gente tem aqui talvez a mesma faixa etária, nós convivemos praticamente no mesmo lugar, a gente sabe como que era a gente viver por aí na rua na década de 80 e na década de 90. Eu não era exatamente todo mundo veio para Rondônia, mas eu sabia como era. Eu via muita gente, muita criança que é bem diferente hoje. É bem diferente hoje. Bem diferente. Né? Eu acredito que você foi criado aqui, provavelmente você morava ali na Rua Bunão. Acho que a Rua Bunão não era nem asfaltada, né? Não tinha nem asfalto. Então, aí vocês brincavam ali na rua? Brincava, ali era basquete, era futebol. Perdi uma unha, mas estava lá do outro dia brincando de novo. Sempre esporte, né? Na época do famoso metiolate, mas estava lá. Na época que o metiolate ardia. Nossa Senhora. Mas no outro dia eu esqueci a dor, ela estava lá de novo brincando. Exatamente. Então só que hoje é diferente. Hoje você vai ali na periferia, um menino que está na rua ali brincando, se não tiver a supervisão de um adulto, daqui a pouco chega alguém aliciando ele, oferecendo algo de uso ilícito, oferecendo droga, oferecendo coisas que pode ali estragar o resto da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Então é importante sim esse trabalho social. O esporte é muito importante no social, né? Resgatar, isso, trazer vidas, manter ali uma família, manter, né? Tirar das drogas, tirar da bebida. E tem uma particularidade que a gente precisa colocar, que neste programa nós temos, por exemplo, crianças ali que chegaram lá quietinhas, que não falavam nada. Nós temos ali alunos que não conseguiam se expressar, dificuldade de falar, dificuldade de se relacionar com os coleguinhas, né? E elas chegaram a confiar na gente num tanto que hoje essas crianças, elas conseguem se relacionar bem, elas melhoraram na escola, elas conseguiram aprender novas coisas, conseguiram fazer amizades, elas já conseguem se relacionar. Nós temos um rapaz lá que hoje está com 24 anos, é da academia mesmo, esse é da parte do pessoal da empresa, né? Esse rapaz veio trabalhar conosco em 2017 e ele chegava lá apoiado pelos pais, porque ele tem uma hemiparalisia, né? E ele não conseguia ficar em pé por vezes, às vezes ele caía. Nós fomos fazendo um trabalho com ele, focado no taekwondo. Hoje esse menino, ele vai e volta, ele não é só autista, ele tem esse problema da paralisia. Mas ele vai e volta para casa sozinho, tranquilo. Ele é universitário, né? Ele hoje estuda. Assim como ele, tem os outros pequeninos também que têm autismo e que eles conseguiram desenvolver a fala, né? Conseguiram desenvolver a intercomunicação, o interrelacionamento. Então isso para pessoas que vivem, entre aspas, tá gente, o que eu estou dizendo, né? Porque hoje em dia já se reconhece muito o autismo, como outros tipos de transtorno, já se reconhece bastante. Mas para pessoas que sempre viveram um pouco mais
afastadas, né, à margem de determinados grupos sociais, quando você é acolhido dessa forma, você começa a se desenvolver. E essa oportunidade de desenvolvimento todos merecem. Todos, todos. Então, quem está em perigo nas ruas, né, que hoje em dia, o que a gente vê muito, né, crianças nas ruas onde outras pessoas chegam e aliciam, essas crianças também podem ser abraçadas, né, como também as crianças que têm esses transtornos, essas dificuldades sociais também têm que ser ajuntadas ali, abraçadas, tá? Infelizmente, nós já estamos no final do nosso programa. Eu só gostaria que, se você tiver mais alguma consideração, mais algum assunto, algo que você acha que é relevante, por favor, fique à vontade. Não vamos deixar nada, tudo é importante, mas de repente tem algum assunto que no momento ele é mais prioritário. Fique à vontade. Então tá. Nós hoje participamos da Federação de Taekwondo de Rondônia, e através esse símbolo aqui, tá, da federação, através dessa participação nós conseguimos, através também da Confederação Brasileira de Taekwondo e do Comitê Olímpico Brasileiro, nós participamos nos anos de 2022 para cá de vários eventos, né, para que nós dois pudéssemos conseguir estar na seleção brasileira, né? Por enquanto eu consegui. Eu já sou titular na minha categoria da seleção brasileira. Para o Marcelo está faltando 2 competições para que ele possa alçar a seleção brasileira também junto comigo, tá? E isso é muito importante para o estado de Rondônia. Ele traz uma visibilidade quanto ao esporte, quanto ao taekwondo, tá bom? E isso tudo legalmente tem sido proporcionado ali pelos trabalhos que a Federação de Taekwondo de Rondônia tem feito no sentido olímpico, né? Claro que é um trabalho diferenciado, em que a legislação requisita muitas coisas, mas esse trabalho tem sido feito, tá? Juntamente com a Associação de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, tá? Que é esse outro símbolo aqui, tá? E a polícia, o comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, tá bom? E também o nosso patrocinador, o primeiro, que foi o Alan Queiroz, que começou destravou para nós um mundo de patrocínio, e a iniciativa privada com o patrocínio do Coimbra, tá? Isso foi um marco muito grande, e para Rondônia hoje, né, nós chegamos nos campeonatos, o pessoal já nos reconhece. Não é mais o pessoal de Roraima, não. Já não confundem mais Rondônia com Roraima. É Rondônia. São os atletas de Rondônia. Isso é muito importante, traz uma visibilidade para o estado. Quando nós saímos daqui para as competições, chegamos lá, nós levamos a bandeira de Rondônia muito alto, né, nos pódios pelas competições pelo Brasil. E eu espero levar, além da bandeira de Rondônia, que essa nunca vai sair, né, do meu cabedal de representações, também a bandeira do Brasil para fora do Brasil, tá bom? Mas uma atleta saída daqui de Rondônia, tá bom? Mais alguma consideração, Marcelo? Não, só agradecer, né? Porque é bom que publique um pouco o nosso trabalho, né? Divulga, essa divulgação é muito boa, que todos passam a nos conhecer melhor ainda. Nós somos muito conhecidos no meio do esporte, né? E graças a Deus está dando certo com esse apoio, né, da Coimbra, do Corpo de Bombeiro. Hoje o meu comandante é o Coronel De Paula, né? Escola Militar, trabalho na Escola Militar. Sim. E sempre eles autorizam, né, uma permuta contra o militar para poder eu disputar essas competições. Nunca barraram minha ida nessas competições. Então, só tenho a agradecer a todos que estão nos apoiando. Então, a gente fica por aqui, porque o nosso tempo é limitado. Eu quero agradecer a vocês, tá? Foi uma conversa muito agradável, uma conversa muito boa. Olha. E a Sandra parece que quer falar mais alguma coisa. Eu sempre tenho que fazer uma última consideração.
nós temos alcançado alguma visibilidade também dentro de Rondônia. Então, assim, as pessoas das reportagens têm nos reconhecido, né? Então, tem o Dilton Santos aqui, tem o senhor Nonato Neves também, pode ser seu concorrente, não sei. Não tem problema. Mas o jornalista Nonato Neves também teve dando força para a gente. Então, assim, a gente começa a ser reconhecido e a gente também tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas. Então, para o senhor, tá? Meus parabéns, muito obrigada mesmo por ter nos chamado aqui. Eu que agradeço a presença de vocês. E nos passa uma visita lá na academia para conhecer o trabalho Vou lá. Porque, inclusive, eu que ia, essas imagens que a gente colocou aí, eu ia lá, mas esses dias está muito corrido. Mas quando eu for visitar a Zona Sul, vou visitar vocês lá, com toda certeza. Eu trouxe até a medalha, tá na bolsa lá, tá aqui, tá com ela. Medalha pra entregar pra então ele. a gente... você tem mais alguma consideração? Não, só tem uma homenagem aqui pro senhor que nós trouxemos aqui. Tá, então vamos deixar no ar, Então tá, só dê licença aqui, só. Pode, fica à vontade. Esse aqui é o nosso cartão, tá? Sim. Cartão de visita. Eu vou ler aqui, tá? Vou ler aqui, para quem quiser. Rua Pau Ferro, 1720, Coab Floresta. Posso falar o telefone de vocês? Pode. Pode? Ele é público. Vou falar aqui, o mestre Marcelo é o 99257 3885. A mestra Sandra é o 99991 9548. Eu acho que vale a pena. Vai lá. Bom, esse aqui é uma dos troféus, né, das medalhas que a gente tem lá da academia, tá certo? E nós trouxemos essa hoje para você. Que é a logomarca da nossa academia. Essa aqui é a logomarca da nossa academia, tá vendo? E essa é sua, pelo seu trabalho. É muito bonito. Eu fico até emocionado porque a gente faz um trabalho gostoso, um trabalho que a gente adquire conhecimento, né? É claro que a gente ajuda a divulgar o trabalho de vocês. A gente viu que nós temos parceiros em comum, que no caso da Coimbra, temos conhecidos em comum. Depois eu descobri que a família do Marcelo a gente já conhece há muitos anos, há mais de 30 anos, 35 anos, sei lá, que eu conheço a família dele. E aí agora eu sou agraciado com uma medalha dessa aqui. Eu fico realmente emocionado. De fato emociona, não é somente demagogia, não é somente para fazer, como é que eu vou dizer, fazer média com o casal. Realmente é muito bom, muito bonito. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ô Cláudio, vê se você consegue dar um zoom. Vou mostrar aqui, vamos dar um zoom aqui nessa medalha que vale a pena, é muito bonito. Olha aí, que medalha maravilhosa. Pronto. E com essa medalha nós encerramos mais a RTN Revista. Até a próxima semana.